Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Omar Alexandre Ferreira, da Ergo3 Gestão de Ergonomia, e nesse vídeo eu trago um bate-papo que eu tive com a Karine, da CB Ergonomia, dentro de uma live no Instagram, e nós falamos sobre a nova redação da NR17. Então nós passamos por assuntos como levantamento preliminar de situações de trabalho, fazendo uma correlação com a APR, Análise Preliminar de Risco, e eu dei algumas sugestões, dicas e insights sobre ferramentas e métodos para fazer a análise preliminar. Também falamos sobre o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco, da NR7, a 9 e a 17, estudos ergonômicos, a diferença entre análise preliminar, análise ergonômica e estudo ergonômico, e como que eles se conversam, e inclusive com alguns insights comerciais aí para quem trabalha com consultoria, diagnóstico de ergonomia, recomendações específicas de plano de ação, a etapa de validação e revisão e medidas de engenharia, que é um dos itens propostos nessa nova redação. Então, espero que vocês confiram aí. Esse bate-papo durou 1h40 e esse vídeo foi editado para você ter acesso a todos os conteúdos e cortando aqueles espaçamentos e possíveis ruídos aí dentro do possível. Legal? Então espero que vocês gostem. Não deixe de compartilhar, curtir, se inscrever no meu canal no YouTube se você ainda não é inscrito e deixa nos comentários o que você acha dos insights desse bate-papo nosso. Queria agradecer mais uma vez o convite da Karine em fazer essa live, em gravar essa live. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Valeu! Então vamos lá. Omar, gostaria que você iniciasse se apresentando, né? Vai que tem alguém que não se conhece, né? Mas vamos falar então hoje das perspectivas com a nova redação da NR17. A nossa proposta qual é? A gente ir trocando ideia, conversando, né? Sobre o tema, conforme vai surgindo perguntas, eu vou vendo a questão de extrema relevância e a gente responde. E se ficar alguma para trás, depois pode pedir para a gente via direct e tal, a gente dá o retorno. Não, legal. Bom, para quem não me conhece, eu costumo ter várias apresentações, dependendo de quem me aborda, de quem me pergunta, né? Se eu estiver na fila do bandejão de uma empresa, um churrasco, eu tenho uma apresentação para cada situação, para cada pessoa, e como é uma live aqui no Instagram e muitas pessoas da área técnica, né? Eu costumo me apresentar nas redes sociais como um evangelizador da ergonomia. Então, meu papel é espalhar a palavra da ergonomia, seja através de palestras, cursos, aulas, ou uma live como essa daqui. E eu também gosto de me apresentar dizendo que eu ajudo pessoas a tomar melhores decisões através de consultoria, de aula, de geração de conteúdo, sempre falando da ergonomia. Tem um slogan da ergonomia que eu falo que ergonomia é tudo, tudo é ergonomia, porque ela está em todos os lugares, e seja na melhoria de mudança de um processo, seja trazendo mais qualidade, conforto, produtividade, a ergonomia está presente. E infelizmente o Eduardo Ferro, para quem conhece aí, ele deu um mini curso no Congresso da Bergo, no último agora em Curitiba, e eu estava lá participando, e ele fez uma pesquisa acadêmica lá com o Google Trends lá, e ele mostrou que a palavra ergonomia, ela já perdeu em termos de busca, de relevância, para a palavra Lean Manufacturing. Então, a live aí da Dani sobre Lean, sobre melhoria de processo, engenharia industrial, a gente precisa cada vez mais difundir a ergonomia, espalhar a ergonomia, e eu acredito muito nisso, é nosso papel, e mais do que nunca, fazendo um gancho sobre o assunto de hoje, a ergonomia ela passa a ter um apelo menor, legislativo, vamos colocar assim, de obrigação de lei, e mais do que nunca você, que é um CLT, que trabalha com ergonomia dentro da empresa, ou é um engenheiro de segurança, um médico do trabalho, um técnico de segurança da área de saúde e segurança, que precisa implementar ergonomia, precisa trabalhar ergonomia, mais do que nunca você vai precisar de argumentos, você vai precisar de conhecimento, difundir e educar o cliente, seja o cliente interno ou externo, o que é ergonomia e por que ele deveria investir em ergonomia, e não ficar esperando. Eu brinco assim que eu tenho umas linguagens meio humanas, né? Eu acredito na espontaneidade, na humanidade, e hoje em dia a gente está
numa era muito de palavras bonitas, mindset, sabe, colaborador, e eu gosto de palavras mais humanas, assim. Então eu costumo brincar, se você for um profissional pangaré, e ficar esperando que a empresa vai te contratar porque tem uma normazinha que pede para te contratar, você está fora. Se você não for um cara criativo, proativo, interessado no cliente, não interessante, se você faz uma reunião e fica falando de você, e fica dando carteirada, que você, sabe, faz jiu-jitsu, que você tem 2 metros de altura, que você é corintiano, você é fã do Homem de Ferro, se você ficar falando só de você, o cliente abre um escudo, um muro assim, virtual, e ele já não está te escutando no nono segundo, ele já não está te escutando mais, se você não sabe disso. A gente tem que estudar cada vez mais sobre os clientes. Hoje, nós atendemos um dos maiores clientes da Ergotríade, é a Klabin, papel e celulose, e a Klabin, ela adquiriu uma antiga concorrente, que era a International Paper, que também é nosso cliente, e ela adquiriu 7 plantas da International Paper por 330 milhões. Então, assim, bom para a Ergotríade, que vai ter mais planta para fazer. A gente fez mais da Klabin no Brasil. Então, eu falei que a Klabin adquiriu a International Paper, que também é nosso cliente da Ergotríade, por 330 milhões. E aí eu brinquei que vai aumentar o escopo, porque a gente atendeu mais de 17 plantas da Klabin no Brasil e vai ter mais empresa para a gente atender aí. Mas o que eu quero trazer com isso, que tem um pouco a ver aí com o tema de hoje? Eu até publiquei no meu Instagram, nas redes sociais, sobre isso, né? Que não existe crise, a crise ela é cíclica, ela existe, mas para algumas pessoas, alguns segmentos, ela nunca é para todo mundo. Então, nunca o mercado farmacêutico bombou tanto, indústrias farmacêuticas ou drogarias de venda de medicação. Empresas, a 3M não dá conta de fabricar EPI. A Klabin acabou de adquirir, porque ela fabrica embalagem para a indústria alimentícia e farmacêutica. A Amazon, nos Estados Unidos, contratou mais de 100 mil funcionários para atender a demanda logística. Então, a gente precisa entender isso, aonde o dinheiro está, porque o dinheiro muda de mão na crise, e você focar nessas empresas distintas, saber conhecer um pouco mais dessas empresas, as dores, que problema que a ergonomia resolve. Então a gente está falando aqui de uma mudança para uma norma mais de gestão, para uma norma mais sistemática, de uma visão mais estruturada. Eu vou falar de muitos pontos aqui que eu preparei um resumo da norma, né? Então, assim, a gente precisa realmente mudar a chavinha aí e parar de ficar esperando que uma norma vai garantir o trabalho de ergonomia das empresas. Nunca foi assim. Eu comecei na área de segurança do trabalho como técnico de segurança em 1995 e nem existia gestão, né? Mas já se praticava a gestão integrada, porque você fazia tudo. Eu era estagiário e fazia cálculo de ruído, de BUTG, de calor. Eu entregava EPI, dava treinamento e acompanhava perícia. Não se contratava consultoria, né? E a área de saúde e segurança, eu acredito que está caminhando cada vez mais para uma terceirização. Então, assim, muitos ergonomistas e fisioterapeutas esperam entrar na NR4, eu não acredito nisso. Então, e muitos esperam entrar na NR4, eu nunca acreditei nisso. Eu acredito sim na regularização, na regulamentação, de passar a fazer parte como profissão do ergonomista. Acho que é uma busca muito mais necessária do que estar ou não na NR4, porque tem muita empresa que mantém um profissional obrigatório e acaba terceirizando ele para portaria, para serviços gerais, para justificar o salário dele. Não é esse o caminho. O caminho é mostrar gestão, é ser assertivo, é mostrar resultado. É sobre isso que eu vou falar hoje, né? Como se adaptar a essa nova norma aí. Bom, acho que é importante a gente começar do zero, né? Falando assim a gente está falando da revisão do novo texto da NR17, falar que essa revisão vem de um acordo tripartite, governo, o trabalhador e as empresas, e isso traz assim um viés de nunca vai atender todo mundo nos seus anseios. A parte do governo aqui fica
responsável em nos representar tecnicamente através da Fundacentro, através do Ministério Público, Ministério do Trabalho. Eu tenho um carinho aí, um contato com a doutora Laila, do Ministério Público, conheci ela lá em Curitiba, no último congresso. A gente até gravou uma entrevista que eu stalkeei ela no hotel lá dos Galã. Eu estava dando mini curso lá, então eu pude ficar no hotel dos Galã e peguei ela no café da manhã lá, uma querida, super humilde, né, e me deu uma entrevista lá falando sobre rede social e tal. Então, assim, tem gente muito competente, sabe, nos representando, mas sempre teve lá, abriu uma janela para o pessoal técnico participar, entrar, crítica, né, do texto, das propostas de texto da INEC, mas nunca atende 100%. Eu, particularmente, gostei muito de alguns itens de mudança, né, de proposta de mudança, alguns polêmicos. Então, eu acho que eu queria destacar algumas palavras-chave aqui para a gente pegar um gancho, que é análise preliminar, estudo ergonômico, diagnóstico, recomendações específicas, ser específico, ser assertivo, garantir, você precisa garantir aquilo que você está propondo, validação, revisão, são algumas palavras que eu gostaria de destacar aqui nessa resenha nossa, nesse bate-papo. Uhum. Tá? E assim, eu fiz uma ordem do que está colocado lá, de proposta de texto, né? E eu sempre acreditei muito no que está escrito aqui. Acho que a maior polêmica talvez tenha sido o entendimento aí, ou a brecha, porque norma é interpretativa, né? De que você não é obrigado mais a fazer análise ergonômica do trabalho. Que você só deveria fazer se você tiver um risco, mas como que você vai saber se você tem um risco se você não fez análise? E aí vira tostines, né? Vende mais porque fresquinho, fresquinho porque vende mais. Mas eu vejo isso como uma oportunidade, uma baita oportunidade de negócio, de trabalho, de gestão. E aí cabe a você, que é consultor, que é CLT, que é ergonomista, que está dentro de uma empresa, entender isso, sabe? E educar o cliente para isso. Porque as empresas sempre fizeram TPRA, IPCMSO e IASO, e ergonomia para pequenas empresas não é prioridade. Tem empresa que tem PCMSO sem ter PPRA, ou a data do PCMSO é antes do PPRA. É o contrário. Então, não dá para entender muito bem como que faz isso, né? Mas deixa sempre a ergonomia de lado. E aí uma das mudanças positivas é que no texto onde fala do plano de gerenciamento de risco, o PGR lá, é a visão de gestão integrada, né? Integrada. Da NR 7917. Sim. Então acho que isso é um ganho porque vai acabar meio que puxando até para as pequenas empresas terem um programa de gestão, né? Terem a integração. Agora, como que você lida com essa questão de não ter obrigação, entre aspas, de fazer análise ergonômica e de ter que fazer um levantamento preliminar? Você passa a vender o levantamento preliminar como um produto, como um serviço. Tá? A empresa vai ter que ter o levantamento preliminar porque ela continua tendo demandas. A ergonomia sempre foi e sempre será por demanda. Tá no manual de aplicação da NR17, qualquer cursinho de ergonomia que você, primeira aula, primeiro dia, ergonomia sob demanda. E da onde vem essas demandas? O que é uma demanda? A demanda é um problema. A demanda pode vir do operador, do trabalhador, pode vir do jurídico, pode vir da melhoria de processo, pode vir da área de qualidade. Se você não sentar e não ficar uma semana pensando aonde o seu trabalho pode impactar em cada uma dessas áreas que eu falei, na manutenção, na área de projetos, que precisa decidir sobre altura, distância, alcance, que faz mock-up, que faz adaptação de processo, que você na ergonomia pode ajudar. A área de recursos humanos tem um gap na descrição de cargo que gera problema de acúmulo de função, desvio de função, processo trabalhista, e só a ergonomia olha para a atividade e dá uma prescrição mais próxima do real, da atividade, tarefa-atividade, né? Prescrito e real, receita de bolo e o que a pessoa faz. Se você não tiver esse entendimento, e essa, na minha opinião, para vender o levantamento preliminar de risco.
né, que ele fala de levantamento preliminar das situações de trabalho, ele não fala nem de análise preliminar de risco, que na segurança do trabalho e meio ambiente já existe há muito tempo a análise preliminar de risco, há muito tempo, não mudou nada, não tem nada de novo. A ordem lógica das coisas para fazer um PPRA é fazer uma PR antes, né? Exato. A ordem lógica. É aqui que os profissionais vendem ao contrário o negócio. Exatamente. Perfeito. E como que você vai... O manual de aplicação fala que o auditor do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, quando ele faz uma auditoria, ele tem que fazer um recorte de uma situação, de um problema, que você não tem que sair fazendo análise ergonômica da fábrica toda. Não. E como é que você vai fazer esse recorte se você não tem uma análise preliminar? Sim. Então, melhorou nesse sentido. Outra coisa, ninguém está rasgando dinheiro e você vai com aquela visão... Não, eu estava dizendo que sobre a análise preliminar, né, que como é que você vai fazer um recorte. Então, se você quer fazer a análise ergonômica da fábrica toda, então você pega primeiro, você tem que fazer a análise ergonômica por atividade. Não é por função, não é por posto, é por atividade. E aí, como é que você vai fazer uma empresa que tem 100 atividades diferentes, tá, e você cobra R$500 por análise, por atividade? Como é que você vai fazer um orçamento desse tamanho, porque você fica forçando o cliente a fazer a análise da fábrica toda, do jardineiro, do porteiro, do restaurante, enquanto tem problemas na produção lá pipocando, e todo mundo está olhando para o processo, para a melhoria da produção. Então, a análise preliminar vai te ajudar a enxergar o recorte, o real problema, onde está o problema, vai otimizar o fechamento da proposta, porque você enxuga, né? Então a proposta que ficaria R$1 milhão, de repente por 50 mil você consegue já fazer um bom recorte e começar o trabalho. Então isso ajuda a acelerar, é o contrário, você entra na empresa, mostra resultado, resolve os problemas de onde realmente tem problema. Se você souber fazer um trabalho de levantamento preliminar decente, que você vai cobrar por isso. Para você ter ideia, tem clientes que eu consigo cobrar até para mandar a proposta. Eu cobro para elaborar a proposta, já é uma análise preliminar. Para mandar a proposta do projeto, porque o projeto é grande, né? Você consegue cobrar até por uma proposta comercial. Como é que você não vai cobrar por uma análise preliminar, né? É mais um produto ou serviço que você pode trabalhar, sabe? Será que tem alguma pergunta aí? Alguém tem? Senão não paro de falar aqui. Temos aqui, ó. Gostaria que a gente está conversando, que falasse mais sobre a APR, tá? Gente, para quem não der, a APR é a análise preliminar de risco, só para a gente não estar o tempo todo, né, falando tudo. Então, falasse um pouco mais, qual é a sua opinião sobre a APR e quais instrumentos você recomenda para fazer uma APR? São as perguntas em cima da APR que eu tenho. Bom, vamos lá. A dúvida que o pessoal tem em relação à APR é se vai precisar usar a ferramenta ergonômica ou não, ou qual profundidade você deveria dar numa APR. Eu vou passar a minha visão, como eu enxergo, como eu faço isso hoje, já faço análise preliminar há muito tempo, tá? Análise preliminar, a norma fala em análise preliminar de situações de trabalho, não fala em análise preliminar de risco, tá? A gente está fazendo um gancho para a segurança do trabalho. Sim. Mais do que nunca, a linha ergonômica, a linha anglo-saxônica, europeia, francesa da ergonomia, é observação, pessoal. Você não tem que aplicar a ferramenta. Teoricamente, você não teria nem que ter um método. Eu vou passar aqui algumas dicas de ferramentas e métodos para você quantificar até uma análise preliminar, colocar no papel, estruturar melhor, mas você nem deveria ter, através da observação. Eu anotei aqui alguns exemplos, tá? Você precisa de ferramenta para analisar que a empresa, a atividade, o posto, a função, tem trabalho o tempo todo em pé. A observação da atividade, como conceito lá do E-Social, tá? Você não está avaliando o risco, você não está classificando se o risco é leve, moderado ou pesado, baixo, médio ou alto. Você não está fazendo isso. Você está dizendo que existe uma situação ali de trabalho que é preocupante e que precisa ser estudada e que precisa fazer parte de uma ergonômica. Tá? Segundo, eu tenho uma atividade com ciclo menor que 30 segundos. Não estou dizendo que tem um risco envolvido,
mas é um trabalho repetitivo, por conceito, ou as ações técnicas são repetidas mais do que 50% do tempo. Eu tenho que ter uma análise ergonômica dessa atividade. Eu vou sinalizar na minha análise preliminar. Eu tenho atividade envolvendo movimentação manual de carga, empurrar e puxar, levantar de um ponto A para um ponto paletização. Eu preciso ter uma análise ergonômica para quantificar, mas na análise preliminar vai constar essa atividade. Em resumo, Omar, eu acredito que é o olho do ergonomista, né? É o olho, com o tempo a gente cria, nós que temos mais caminho aí, estrada, né? Alguns dos outros nossos colegas que estão aqui também, a gente cria esse olho. Tu entra na produção, tu consegue diagnosticar assim de cara, né? Ó, eu vou ter que começar aqui, depois tu só vai escrever, tu não precisa complicar o negócio. As pessoas assim estão criando um problema que não é um problema. Na verdade, é uma solução, porque a gente sabe por onde tu vai começar, né? É uma condição mais simples. É uma condição básica da ergonomia, né? É uma condição básica da ergonomia, mas mais do que a observação e o olho do ergonomista, é entender, e aí sim você pode sistematizar melhor, o levantamento de demandas, né? Então, assim, um senso de ergonomia ou um questionário estruturado. O Alexandre escreveu para descer do cavalo, né? É um termo que eu uso aí, desce do cavalo branco, anda na fábrica, tira a bunda da cadeira, sai do ar-condicionado, sabe? Copia Jesus Cristo, que saía da tenda, ele não ficava na tenda, ele ia lá com os fiéis, andar no monte lá, e ouve as pessoas. Não, seja através do estruturado, de cadeira não dá. De ergonomia, sim. Seja lá através do questionário que você quiser utilizar. De computador, né? Sabe que um dia eu vi, quando eu fui fazer um contrato, estava terminando um orçamento e fui conversar com a diretora de uma grande empresa aqui, e ela me fez a seguinte pergunta: tu é ergonomista de mesa ou tu circula? E eu circulo, como é que eu vou ficar sentado sem saber? Pra te ver o que já tinham vendido, né? O que ela já tinha pego. E eu fui a terceira ergonomista a passar por estou lá por essa empresa, né? E a primeira pergunta dela: não, eu quero saber se vai fazer ergonomia de mesa ou tu vai sair circular. Não, tá certo. Então, a Dani colocou aqui Game Walk. Né? Sim. A Dani colocou aqui o Game Walk. Você pode chamar, dar um nome legal aí para esse troço. Mas você tem que ouvir as pessoas, os operadores, o trabalhador, quem faz. Vai em todos os departamentos, departamento médico, departamento de engenharia, segurança do trabalho, levanta essas demandas, porque às vezes não é só a sua observação, mas você tem que ouvir os atores envolvidos, o que eles trazem de problemas, tá? Que é aí que você vai fazer o recorte para uma análise ergonômica do trabalho. Dados epidemiológicos, tá? Eu vou falar então das ferramentas aí. O que eu recomendo que vocês podem utilizar como ferramenta para levantamento dessas demandas e para estruturar melhor essa análise preliminar? O FEMEA ele é um modo de análise de causa e efeito aí. Ele trabalha com os conceitos de severidade, controle e probabilidade do risco. Então você vai multiplicar você tem uma nota, um score lá de 0 a 10, esses fatores que eu falei. Você vai multiplicar e vai ter um score final que dá a prioridade do risco, a prioridade da situação que você está analisando, né? Então, quem quiser, google aí um pouquinho mais do FEMEA, então compra meu livro aí, vai estar em promoção na Amazon, ou baixa o manual de aplicação do Ponder Risk lá no site do Ponder Risk, na minha página lá, que você tem lá sobre o FEMEA, para você saber como usar. A matriz GUT, gravidade, urgência, tendência, também é uma matriz que você pode usar para quantificar a prioridade de ação, para saber onde você ataca, onde você você vai fazer a sua investida. O Pareto, conceito do 80-20, tem um post no meu blog lá sobre Pareto, como usar, como tabular, como jogar os itens da NR17 dentro do Pareto. Pareto é um conceito de priorização, então você consegue matematicamente, através de percentual relativo e absoluto, saber onde você tem que atacar, onde os problemas mais se repetem, e aonde você investindo 20% tem 80% de resultado. Então, vamos supor que você é uma consultoria e atende 100 clientes. Saiba que desses 100 clientes, das 100 empresas que você atende, 20 empresas dão 80% do seu faturamento. Então, ao invés de você ficar atendendo empresa que não te dá retorno, que dá o mesmo trabalho da que te dá retorno,
demite o resto e vai focar nas 20 empresas que te dão 80% de faturamento. Esse é o conceito de Pareto, tá? Para resumir. Outra, aí eu sou suspeito aqui, né, que é o Ponder Risk, que é o método que eu desenvolvi, do livro que eu escrevi lá. Tem um site que eu montei, onde você tem lá vários vídeos tutoriais para utilizar, baixa a planilha Excel na faixa, tem um manual de aplicação, se você não quiser comprar o livro, de como estruturar e aplicar. E aí, se você, depois de tudo isso, ainda quiser, tem um workshop presencial que eu dou sobre o Ponder Risk, e que ele olha, ele é baseado na matriz de risco, tá? E é baseado no FEMEA, ele não é o FEMEA aplicado, mas ele usa o conceito, e ele olha para as especificidades da empresa, tudo isso que eu estou falando, se a linha é gargalo, se tem área pulmão, a questão de qualidade, a questão de carga acumulada, se precisa de uma segunda pessoa para ajudar. Ele tem vários critérios definidos de probabilidade de risco, dos controles existentes, onde você consegue fazer um cálculo e chegar numa classificação de criticidade ou de prioridade de N situações dentro da empresa. Então, eu acabei de dar aqui algumas ferramentas aí que você pode utilizar para quantificar a sua análise preliminar, ou apenas o André, acho que está aí, né, o Dr. Strange aí, o André Cruz, da área da psicossocial cognitiva, Andrezão aí, show de bola. Ou vai no curso do André aí que você vai aprender a fazer uma análise de observação, análise da atividade, eu já fiz, recomendo, tá? O da Dani também já fiz de Lean. Organizacional. O Sola não fiz, mas eu converso todo dia com uma Sola. Você tem que fazer esses cursos aí para você aprender como que você vai colocar tudo isso que eu estou falando em prática, e também faz meu workshop de gestão lá. Beleza? Omar, perguntaram aqui também, então. Na APR, será diagnosticado o risco ou só na análise ergonômica? Você não vai entrar você não dá, inclusive, em diagnóstico. Eu te dou uma dica, e você vai fazer um overview, tá? Você vai fazer um geral, e vai mostrar que ali existe uma preocupação que requer uma análise. Inclusive o texto, que é a segunda parte que eu já vou evoluindo aqui, da análise ergonômica pode ser necessário um estudo ergonômico. Então são coisas diferentes. Eu vou dar um exemplo prático aqui, tá? Se você cobra R$500 por uma análise ergonômica de uma atividade, numa análise preliminar você pode cobrar 300, 250, tá? E aí num estudo ergonômico você poderia cobrar 4.000. Você vai se aprofundar absurdamente. Então, eu vou dar um outro exemplo prático, para tentar organizar aí para o pessoal, tá? De improviso aqui. Uhum. Então, beleza. Tem movimentação manual de carga, sacaria, caixa, bombona. Tem um problema ali, preciso analisar. Você não vai usar a ferramenta, você não vai... É como se fosse uma triagem, é como se fosse uma anamnese, tá? É como se fosse um pré-projeto para o pessoal da engenharia, um draft. Existe um problema ali, sinal de alerta. Qual o tamanho desse... Eu trabalhei 3 anos na Renault Automotiva, da escola francesa, de Curitiba, lá, da montadora, e quem fazia essa análise preliminar ergonômica, você pode chamar, inclusive, de análise preliminar ergonômica, eram uma linha de frente que não eram especialistas. Fazia parte do COERGO, do Comitê de Ergonomia, que eram treinados com uma ferramenta Renault para fazer essa análise preliminar. Era uma ferramenta da própria Renault. Cobrei R$250 por situação levantada. Beleza? Ou fecha lá um pacote. 5 pau para fazer um overview, dependendo do número de atividades, dependendo do tamanho da empresa. Legal. Vou evoluir para análise ergonômica. Tá, essa situação de movimentação manual de carga, de paletização, de bater carga, que eu estou dando exemplo, eu vou ter que analisar com NIOSH simples, composto, com KIN de empurrar e puxar, com Snook Ciriello, eu vou entrar em ferramenta, eu vou calcular, vou mensurar e vou classificar esse risco, tá? E vou cobrar R$500 por essa análise. Beleza? Poxa, mas é uma logística. E eles têm SKU, que são posições que eles falam, né? 40.000 SKU, 40.000 posições, 40.000 itens de pesos e tamanhos diferentes. A análise ergonômica do trabalho de R$500 não resolve. Eu preciso fazer um estudo ergonômico de levantamento de volume, porque é carga acumulada, ISO 11228, onde o item em si pesa mais que 3 quilos, é considerado uma carga,
mas ele não causa risco. Agora, ele acumulado a mais de 10 mil quilos por turno, por pessoa, gera um risco. Eu preciso fazer um estudo ergonômico. Então, depois que você fez a análise ergonômica e viu que tem lá uma situação preocupante, porque os pesos iam muito, você deveria recomendar para a empresa fazer um estudo de movimentação manual de carga que custa R$4.000. Então, você ganhou 250, mais 500, mais 4.000. Ficou claro? Uhum. O pessoal perguntou aqui, Omar, qual a diferença entre a análise ergonômica e o estudo ergonômico, porque a análise ergonômica já é aprofundada. Então, deveria ser aprofundada, né? Mas como que você vai aprofundar algo que você não conhece? Então, a análise ergonômica hoje é a análise preliminar. E aí, você cobra lá, sem conhecer o processo, sem saber disso que eu estou falando, são 40.000 SKU, porque no levantamento de demanda, quando você foi precificar, quando você foi fazer o orçamento, nem era você que fez, era uma pessoa que não é nem da área técnica, muitas vezes, e cobrou lá um valor. Como é que você vai fazer um estudo aprofundado desse que eu estou falando? Você vai ficar uma semana inteira levantando posição, conversando com o pessoal de processo, conversando com o pessoal de Lean, conversando com o pessoal de estoque, de logística, cobrando R$500 por atividade. Você não vai fazer uma análise aprofundada como deveria. Então, tecnicamente, não existe diferença entre análise ergonômica do trabalho e estudo ergonômico. Não tem diferença tecnicamente. Uhum. Na prática. Na prática comercial, de gestão, eu recomendo que você diferencie. Exemplo, eu vou fazer uma análise ergonômica de um operador de empilhadeira. Eu vou colocar no meu escopo um laudo de vibração, com acelerômetro bonitinho e tal, sendo que o concorrente não está usando um maldito checklist, eu vou concorrer com isso? Não, eu não vou colocar. Eu vou colocar um preço, que eu vou fazer uma análise ergonômica, e na análise ergonômica eu vou recomendar um laudo de vibração da empilhadeira. Uhum. Então, o estudo ergonômico é o aprofundamento. Na análise ergonômica, você tem que ver iluminância. Beleza, eu vou pegar a iluminância. Quando eu estou coletando a iluminância, eu começo a ver que tem vários problemas relacionados à iluminação, que não é só a quantidade de luz. Reflexo, ofuscamento, o cara tem que olhar lá na empilhadeira, lá em cima, não enxerga, o tipo de fonte. Eu começo a ver problemas que eu não tinha identificado. Eu tenho que fazer um estudo ergonômico de iluminância. Estudo de PCD. São várias formas de você recortar. E são itens recortados, né? Exato. São itens recortados dentro da análise. Sabe que as empresas que eu presto assessoria, não só produção de documento, eu trabalho assim, com esses recortes, né? Agora tem uma, por exemplo, acabei a PR, né, a análise preliminar ergonômica, né, que na verdade eu botei na pasta APE, e agora vamos passar, então, aí eu já diagnostiquei que tem locais onde eu vou precisar fazer um laudo de iluminamento com determinada rapidez, brevidade, um negócio mais urgente. E aí estudo. Eu trabalho dessa forma, eu vou classificando conforme o risco mesmo, o local, né, mas com mais necessidade. Se a ergonomia fosse feita... Não, se a ergonomia fosse feita como deveria ser feita, por demanda, com recorte, você não precisaria diferenciar. Tá? Você tem uma demanda, alguém te chamou lá, você vai validar essa demanda, encontrar outras demandas, ouvir mais atores, e você vai fazer uma análise ergonômica, que é um estudo, ok. O problema é que, normalmente, você sai procurando problemas, né? Aqui tem um problema, aqui não tem um problema, isso aqui é um problema, aqui esse mouse é um problema. Você vai... Não é assim, entendeu? Não deveria ser assim. Então, a gente faz isso, por isso que eu tenho que diferenciar análise de estudo. Não sei se ficou claro para o pessoal aí. Tranquilo, pessoal? Quer dar uma lida ainda? Tem muita pergunta, né? Tem. Mas o que eles perguntaram... Tá me ouvindo? Então, o pessoal perguntou como você acredita que ficaria o manual de aplicação da NR17, como ele ficará após essas mudanças, né, da 17? Essa nova releitura que ela vai ter, a redação, né? A coerência pede que tenha uma revisão, ele é de 2001, o último texto da nova redação da NR17, que é a portaria 3.214 de 1978, é de 1990. Quando você fala em literatura, um livro... eu sou de 78, né? Tenho 41 anos, vou fazer 42 anos, sou jovem, mas se você for falar em literatura de 40 anos, é obsoleto, então precisaria dessa revisão. E uma ação que tem 90 páginas, sendo 50 usos, também vai precisar, no meu entendimento, passar por uma revisão, né? Com certeza. Omar,
Vou fazer, tem um comentário aqui, ó. O workshop é top, o Mentor e Close Friends também. O pessoal tá fazendo o seu jabá aí, né? Tá, ó. Eles perguntaram onde que eles encontram, né? O teu Poder Risk, onde que eles encontram isso? Coloca aí para eles, né? Faz essa parte que o pessoal perguntou, como é que eles encontram. Então, pessoal, eu vou deixar depois o link nos comentários esse vídeo vai ser postado no podcast, no YouTube, aqui mesmo no Instagram. Então eu vou tentar escrever aqui. Tentem achar direto nesse link que eu vou mandar, e aí se der algum problema vocês me falam, tá? Preciso linkar melhor essas páginas aqui, é ponderrisk.com. Ó, tenta nesse link aqui que já cai direto na página do Ponder Risk, tá? O Omar colocou ali, pessoal. Uma pergunta que chegou aqui, Omar. Como identificar riscos cognitivos e organizacionais na análise preliminar, já que questões físicas são mais claras na observação? Então, mais uma vez, principalmente nessa ordem, que é mais da subjetividade do trabalho, que é mais, às vezes, podemos chamar de abstrato, vai vir sempre por uma demanda. Então, eu recomendaria que você fosse no departamento médico da empresa, olhasse a parte epidemiológica, CDF. As empresas, elas têm uma dificuldade em enxergar ou de abrir isso, não é simples. Se você está entrando na empresa, não acho que você vai conseguir isso facilmente. Existe uma subnotificação desses itens psicossociais cognitivos, tá? Estresse, pressão, tudo que é de ordem psicossocial e cognitiva. Existe não é muito bem demonstrado isso, mas você vai no ambulatório médico, conversa com o pessoal da área de saúde e segurança, que é lá que vão existir essas demandas. Eu faço um diagnóstico que eu chamo de mapeamento ergonômico, onde eu levanto as demandas da empresa. Então eu vou nesses departamentos, tabulo todos esses dados, estratifico isso em estatística, e eu começo a enxergar que tem muito afastamento, que tem muita queixa, que tem muito problema de ordem psicossocial cognitiva. Ou, pela natureza da atividade da empresa, já sei que tem problema ali dessa ordem. Exemplo, call center, anexo 2 da NR17. Eu preciso de uma análise preliminar, eu preciso de uma análise ergonômica para saber que tem problema dessa ordem? Não, é da natureza da atividade, assim como uma logística que trabalha com movimentação manual de carga vai ter problema em ombro, coluna, joelho, com movimentação manual de carga. Tá? Essa é uma das formas de você levantar a lebre, para depois aprofundar. Aqui, que é importante lembrar que, por enquanto, os riscos cognitivos e psicossociais ficaram fora do novo termo. Então, essa eu deixei aqui como observação de uma continuidade aí, né, que deve ser feito. Essa redação, pessoal, vai ser aprovada, vai entrar em vigor em 2021. É oficioso, não é oficial, essa nova redação. 2021, eu estava conversando com a doutora Laila, que é do Ministério Público, e a previsão é 2021 entrar em vigor essa nova redação, tá? E aí fica para um trabalho para próximo step, um próximo passo, olhar para as questões psicossociais cognitivas que as pessoas têm dificuldade em enxergar, né? Elas olham ainda muito a questão da ergonomia física, da área da ergonomia da ergonomia biomecânica, e culpa disso é dos fisioterapeutas, tá? Eu sou fisioterapeuta do trabalho também, eu tenho produção na área de segurança do trabalho, mas o fisioterapeuta deu esse viés para aquilo que é da área de conforto dele, que é a biomecânica. E aí, mais do que nunca, se você não estudou ainda, que está escolhendo o que você vai fazer para trabalhar com ergonomia, em 99, quando eu decidi fazer fisioterapia, não existia fisioterapeuta dentro de empresa, né? A próxima grande profissão da ergonomia, daqui 10 anos, é o psicólogo. Não tem profissional da psicologia, é muito raro, focado em ergonomia, que olhe para a ergonomia e aí fica sempre nesse olhar da biomecânica, tá? É uma crítica aí de não olhar para a organização do trabalho, de não olhar para a questão de processo.
porque é uma deficiência do fisioterapeuta em ter que estudar mais isso e fica dentro da zona de conforto dele lá. Acho que tem um monte de pergunta aqui, né? Perguntaram aqui, ó, como garantir um contrato de gestão e ergonomia, já que a demanda da empresa é o cumprimento de um TAC? Esse é tema que eu adoro. Fala aí. Eu falo muito isso no workshop de ergonomia que eu dou lá. O TAC, pessoal, ele é um cartão de visita para justificar a sua entrada na empresa, tá? Primeiro, vamos começar a organizar as coisinhas, as caixinhas. Você tem que enxergar o que significa PCMSO, a sigla. O que significa? Voltou, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Eu já estou no PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Beleza? Perfeito. Então eu tenho programa e programa. E por que análise ergonômica, a ergonomia é um maldito laudo? Não é um programa. Não é um programa. Então como que você vende a gestão e a continuidade? Enxergando isso dentro de um programa. Segundo, você tem que entender que esse programa tem que ser sistematizado dentro de um processo, com etapas, sabe, com fluxo. Então, eu costumo brincar assim nas minhas aulas, nas minhas palestras e tal. Você não pode chegar na menina ou no menino na balada e já pedir ele em casamento. É assim que você faz? Não deveria ser, né? Você vai primeiro convidar para um cinema, pagar um jantar, não é isso? Depois você pega na mão, depois conhece a família, né? Aí você fica noivo e casa. Na empresa, a gente já quer chegar chegando, sabe? Então, calma. Entenda que é um processo. Tem etapas que você tem que cumprir, tem influenciadores que você tem que influenciar. Ninguém compra nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. Eu costumo dizer, para quem não conhece, no meu canal no YouTube, lá tem 100 vídeos falando sobre isso. Eu costumo dizer que gestão é um jogo de tabuleiro. Você quer pular fases, você vai avançar 10 casinhas, aprovou o seu projeto, avance 10 casinhas. Cortou a verba, volte 5. Pule uma rodada. Você tem que enxergar um jogo de tabuleiro, casa a casa, tá? Não queira pular etapas. Não sei se... E outra assim, ó, eu vejo, trabalho com eles, o TAC, hoje a maioria das empresas que eu atendo, que o TAC ele tem que permanecer, não é simplesmente cumprir babau. Não, ele tem que permanecer. E para ele permanecer tem que ter gestão de ergonomia. Senão o negócio não vai. É aquilo que tu falou, tu vai lá e cumpre as etapas e aí vai chegar um momento que alguém não vai dar certo e vai despencar tudo e vai começar de novo. Então, se não tiver gestão, o TAC vai curar que foi entregue a documentação. Né? O documento para atestar, né? Mas eu acho que fica pior ainda, porque aqui no Rio Grande do Sul, Omar, nós estamos com uma prática do Ministério Público que eles estão corresponsabilizando e chamando os profissionais. Nós temos profissionais de ergonomia aqui que já tem TAC. Ou profissional, de como deve atender a sua demanda de ergonomia. Veja a que ponto a coisa teve que chegar, né? Para tentar adequar o padrão disso tudo, né? Então as empresas já estão mais ou menos aqui, é uma verdade nossa aqui, né? Diferente. É possível as análises ergonômicas já realizadas na empresa realizar um estudo preliminar com essas AITs? Já conseguiram um filtro de atendimento à nova 17? Quem fez essa pergunta aí, Clarinho? Foi a Marci Magaton. Olha, Marci Magaton. Parabéns pela observação. Não só é possível, como eu recomendo que seja feito isso. O que acontece? Meu primeiro projeto em ergonomia de consultoria foi dessa forma. Eu cheguei na empresa, ela tinha um laudo de 500 páginas com espiral, que as pessoas estavam sentadas em cima. Fazia um ano que tinha feito o documento e gastou uma bala e o cara queria que eu fizesse uma revisão, uma renovação. E eu falei para ele o seguinte, deixa eu dar uma olhada. E era de um colega aqui de São Paulo, talvez a maior empresa de consultoria de ergonomia em termos de tamanho, e é muito bom tecnicamente, com estruturação e tal lá. E aí eu propus para ele fazer o seguinte, ao invés dele me pagar aquela bala para revisar tudo, que eu fizesse uma gestão do que já existia, e treinasse o time, estruturasse indicador, e depois a gente fosse atacando os itens mais críticos da análise. Então, parabéns aí, com certeza é uma das formas de você fazer uma análise preliminar, começar o trabalho na empresa, é você olhando para o que já existe, aproveitando o que já existe. Até porque isso é importante salientar, né, Omar, que
não é cada profissional que a empresa contrata que tem que ficar fazendo de novo uma análise. Você tem que dar continuidade a um trabalho. Exatamente. Se aquele trabalho do teu colega ou atrás não está dentro da tua visão ok, você vai melhorá-lo, você vai adaptá-lo, mas ele não vai simplesmente, você não vai picar ele e botar fora. Não, ele já existe. Sim, é uma continuidade. Tem que ter essa ciência, né? E se você passa a ter coragem, assertividade, decência de fazer isso com o seu cliente e não sangrar ele cobrando mais 50 mil reais por um trabalho, você vai ganhar credibilidade, você vai entrar na empresa. Eu fiquei 4 anos nessa empresa depois que eu tive essa postura de aproveitar o que ele já tinha, ao invés de falar que ele tinha que começar do zero, tá? Karine, melhorou muito a sua imagem para mim. Tu viu que melhorou muito o áudio e o pessoal tá colocando isso daí. E tem várias perguntas aqui. Você quer dar uma passada? Vamos lá. Na análise preliminar de risco, será que os auditores fiscais do trabalho terão a mesma visão do profissional da ergonomia? Se ele não tiver, não tem problema. Ele vai colocar a situação dele. Quando um auditor do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, ele vai até a empresa, pessoal, ele pode ter lá uma agenda, check-out, supermercado, ele pega um ramo lá, na região aqui, é assim pelo menos de São Paulo, ele começa a visitar proativamente essas empresas e ele vai te passar um recorte de uma preocupação que ele viu, ou por denúncia, ou porque ele viu lá uma situação precária de trabalho. Ok, você vai pegar aquilo ali e vai colocar dentro da sua análise preliminar. Mas é muito difícil que você não tenha visto, sabe, essa situação. Porque geralmente são situações que saltam aos olhos. Eles gostam muito de olhar a questão de quina viva, de trabalho em pé, de falta de rodízio, de pausa. É o clichê do auditor, né? Auditoria, a não ser que não é regra, porque às vezes ele é especialista em ergonomia, o que é raro, mas que ele vá profundamente, se aprofundar em algo que você não tenha visto. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos essa questão, que nós temos, aqui na minha região na região do Passo Fundo tem mais um, no estado acho que são 3 auditores que são especialistas em ergonomia. Então a gente tem um diferencial técnico, sabe? É bem interessante, né? Agora, se ele numa análise mais superficial, de uma visita, de uma auditoria, conseguiu levantar uma situação que você em uma semana não levantou, você tem também que dar uma reciclada aí, né? Pegar a tua mala e botar na garupa, como diriam os gaúchos. Então, assim, Alexandre, vamos ter que estar dentro da otimização de processos eliminando os desperdícios de produção com saúde, segurança e qualidade. A Dani Balsaldi fez essa colocação. Isso mais uma vez, pessoal. Às vezes fica meio abstrato quando a Dani fala em melhorar processo, Lean, Task Time, balanceamento de linha, VSM, esses jargões, né? O que eu faço com tudo isso? Por onde eu começo? Mais uma vez, você não tem que ter preocupação com isso. Isso vai ser demanda que vai vir para você. A sua preocupação tem que ser entender que a ergonomia e sempre foi multi-interdisciplinar. Então, ao invés de você ficar se preocupando, sabe, como é que eu vou melhorar o processo? Eu não sou engenheiro, como é que eu vou enxergar isso que a Dani está falando? Se preocupe em colocar as pessoas certas, desde a primeira reunião que você vai fazer na empresa, antes de levantar as demandas, antes de mandar uma proposta comercial, para de ser tarefeiro, pangaré, sair correndo quando o cliente te liga e mandando proposta. Entenda primeiro quem tem que estar na sala, com quem você tem que falar, tem que estar uma pessoa de RH, tem que ter uma pessoa da área médica, da área de segurança, da área de processo, da área de projeto. Você tem que ter essas pessoas para você fazer a primeira reunião. Quando você vai começar um trabalho, você tem que fazer um kick-off, uma reunião de abertura. E aí você tem que mostrar para essas pessoas que ergonomia não é cadeira, não é postura e não é trabalho frente a computador. Que a ergonomia resolve problemas dessas áreas aí. E aí, pegar esse cara junto com você e ele vai te ajudar a mostrar o problema que ele tem e você com a ergonomia vai casar e vai melhorar a situação de trabalho dele em conjunto, em várias mãos. Não se faz ergonomia sozinho. É dessa forma que você organiza as coisas. Podem ir fazendo as perguntas, pessoal. Opa! Oi. Vamos fazendo as perguntas, então, que o Omar já está aqui. A gente agora faz a rodada de perguntas, certo? Tava sem áudio, mas voltou já, Karine. Já voltou. Voltou? Tu tá me ouvindo? Voltou. Eu não estava te escutando, agora tô. Voltou? Beleza.
Pessoal, então, por gentileza, vocês façam as perguntas para a gente agora fazer. Vamos fazer uma rodada de 15, 20 minutinhos de perguntas aí? Vamos. Então tá, vamos aguardar um pouquinho. Marba, foi muito boa a tua live, já vou te agradecer de antemão, até que o pessoal escreve. Bom mesmo, assim, bacana, obrigada pela tua participação. Né? Você é uma referência bem grande que a gente tem, né? Eu ia fazer teu curso agora em abril, mas aí tivemos esse probleminha. Vamos aguardar. Tem junho agora, hein, Karine? Tem junho, 19 e 20 de então junho. Tá, então já vamos nos organizar naquela turma do Ergo Amigos ali que a Ana Thaís estava organizando, né? Legal. Não, agora vamos fazer sim. O Douglas fez e eu converso bastante com o Douglas, ele me passou bastante coisa assim, bem interessante. Vamos ler aqui legal. Então. A Dani fez um comentário assim. Esse meu comentário em relação a trabalhar na otimização de processos foi em resposta ao comentário do Alexandre Souza, que disse que temos que trabalhar no processo de melhoria contínua. Não, eu não tenho dúvidas disso, né? É o único caminho, olhar para o processo, olhar para a engenharia, olhar... Inclusive, um dos textos, é o 5º item da minha pauta aqui, medidas de engenharia. Isso trouxe esse olhar para a nova redação da NR17, tá? A primeira parte que eu falei, da análise preliminar, tem um viés, no meu entendimento, da ergonomia da atividade, da francesa, e essa parte aqui, que é o 5º item da norma lá, fala de necessidade de medidas de engenharia. Então aqui entra Lean, processo, gestão, que aí é mais Human Factors, que aí é mais escola americana. Isso é um texto que entrou na NR17. Você tem que olhar para a questão da engenharia. Você está sabendo se existe uma previsão de um manual explicando o que será esperado da análise preliminar? Pessoal, por etapas, né? A gente precisa, em 2021, nem nasceu ainda a NR17, o novo texto da NR17, da nova redação, tá? Então, primeiro tem que surgir. As pessoas vão ter dificuldades, as pessoas vão colocar situações, a gente vai começar a trabalhar com esse novo formato, e aí tem a necessidade de um manual. É assim que funciona, tá? Lembrando que o manual de aplicação da NR17, a última redação nova era de 90 e o manual é de 2001, que foi para ajudar os auditores a entender melhor. Então, assim, não vai ser tão rápido assim que esse manual vai surgir, tá? Eu acredito. Com a crise devido ao Covid-19, a ergonomia, o investimento não ficará em terceiro plano? Ficará se você ficar sentado aí, assistindo o Bad News da Rede Globo, cair nessa bad vibe aí da crise e não entender aquilo que eu falei no começo. Crise é cíclica, o dinheiro muda de mão, tem várias empresas bombando. Pergunta se o McDonald's está em crise. Vê os drive-thru do McDonald's, como é que está lotado. Pergunta se Drogazil, que é meu cliente, Drogaria São Paulo, que é meu cliente, pergunta se eles estão em crise. Eu atendo a Linde Gases, que agora é Messer, que faz gás. Ela, lembra da Dilma, estocar vento? Sim. Ela pega o gás da atmosfera, quebra em várias camadas e vende para o hospital e para a área industrial. A Messer está bombando, porque ela não está dando conta. Pergunta se ela está em crise. Indústrias de embalagens, Silvier, Klabin, que são meus clientes, não estão em crise. Então, você tem que ter um olhar de onde está o dinheiro, qual é o perfil dessas empresas. Eu acredito que está se abrindo uma visibilidade muito grande para a área de saúde com tudo isso, com preocupação com saúde. Então, quer uma dica aí de R$1 milhão? Quer entrar de sociedade no novo negócio? Home office. A próxima bola da vez, as pessoas descobriram home office. Então, está tendo regularização de norma, tem uma MP, medida provisória sobre home office. É uma demanda, eu já fiz várias análises para Siemens, para grandes empresas que trabalham em home office. Vai ser uma demanda, vai ser um mercado. Então, a gente os próprios órgãos públicos, né? Judiciário, os ministérios. Exatamente, está olhando para isso. Partindo para esse lado, né? Então, quem perdeu o meu web seminário de 1 hora sobre home office, está aí no meu canal no YouTube, se inscreve lá, se você não é inscrito ainda, e assiste Muito 1 hora bom. E eu estou gravando uma série de dicas aí de home office, enfim, é um outro nicho de mercado. A gente precisa enxergar, pessoal, que você não tem como atender todo mundo.
você tem que focar num nicho. O que você faz? A Dani é conhecida por processo, o Massola por ergonomia internacional, o André, psicossocial cognitivo, o Douglas por perícia, né? Eu por gestão. Então, assim, qual que é o teu nicho? Onde você se diferencia? Tem que saber vender o seu trabalho, saber se apresentar, e aí com isso você vai se diferenciar e não vai sentir tanto a crise. Voltando só para finalizar, as empresas vão investir mais em saúde depois disso, tá? Porque existe uma fragilidade, as pessoas estão sentindo muito essa questão de afastamento social. Então, eu acredito que vai ter um boom por procura de programas de saúde. Tá? Eu não gosto do termo qualidade de vida, eu gosto de estilo de vida, muda o nome, dá o nome que você quiser, mas esses programas vão ser cada vez mais emergentes, necessários nas empresas, porque as pessoas estão adoecendo aqui, tá? E ergonomia é a única ciência que olha para isso. Adaptação do homem ao trabalho, adaptação da interface de trabalho, cognição, tá? Então, assim, é isso que você tem que olhar. Acompanha os meus posts, acompanha o que eu escrevo aí, a Karine fala, o pessoal fala aí que... Não, a gente está sempre tentando trazer novidades e agregar conhecimento, né? Como você diz, evangelizar, né? O pessoal na ergonomia. E que eu acho também importante falar em cima dessa tua fala, que ergonomia não é bico. Porque nós temos muita gente fazendo bico da ergonomia. Ergonomia não é bico, ergonomia é muito estudo, sabe? Cada vez que eu lembro, que eu vejo aquela frase, assim, muitos dirão que você teve sorte, ninguém viu as noites acordadas, o trabalho, o estudo, né? Essa parte, assim, então... por quê? Porque pra gente ergonomia não é bico. É nosso carro-chefe, né? Do trabalho. Eu já fazem 10 anos que eu trabalho só com isso. Eu não atendo mais fisioterapia curativa e não me vejo nessa área novamente. Acho que eu não sei mais nem como é que faz o negócio, né? Mas para isso você precisa ter preparo, você precisa ter dedicação, você precisa estudar, sabe? Eu sou muito autodidata, dificilmente eu faço curso, mas eu leio muito, eu escrevo bastante. Quando você escreve, você tem que pensar no que você está escrevendo. Quando você dá aula, você tem que estudar o que você está dando aula. Você só sabe alguma coisa se você ensinar alguém. Então, fazer isso que a gente está fazendo aqui, ó, é uma troca. É uma troca, e é dessa forma que a gente vai vencer essa crise aí, tá? Uma pergunta aqui, vamos lá. Alguma informação sobre a data de publicação? Acho que foi aquilo que tu falaste, que é 2021, né? Sim. O Douglas fala aqui, ó. Nunca tem um negócio que dependa do governo. Alexandre Omar, 2019. Eu falei isso daí, que se eu abrisse uma consultoria hoje, a Ergotrade completou 10 anos em 2018, nós temos aí mais de 150 clientes de ramos e atividades diferentes. Eu costumo falar que nós estamos na top 3 empresa de consultoria de ergonomia do Brasil. Se não for em faturamento, com certeza não deve ser, mas em termos de know-how dos clientes que a gente atende, né? Mercedes, SBT, Siemens, empresas grandes aí, Coca-Cola. E isso que você falou é uma realidade, tá? Uma pergunta do André. Análise preliminar remete à reconstrução da demanda ou podemos fazer uma correlação? A análise preliminar, mais uma vez, se veio de um problema colocado, se trouxeram para você um problema, essa demanda, você pode validar ela, ou ela é válida, existe, é isso, esse é o problema. Ouvindo outros atores, outras pessoas, você pode descobrir outras demandas, mesmo na fase preliminar, tá? Porque não trouxeram aquele problema que você está enxergando. Como a Karine falou, você é o especialista, você que tem a visão. Então, às vezes, nem sempre vai vir prontinho para você. Você pode revalidar a própria análise preliminar. Ou que a análise ergonômica, como foi colocado aí, não levantou aquela questão. Aproveitando a live, qual o papel da Abergo sobre a questão da análise preliminar de risco? A Abergo é uma associação. A Abergo está passando por uma mudança de gestão, de pensamento. Quem foi no último congresso aí pôde observar várias melhorias. Agora, eu faço parte da comissão de organização aí do novo congresso, aí, que mudou a data para novembro, né?
E o Eduardo Ferro, que está à frente, coordenando aí, é um cara que eu sou fã, foi meu professor, foi um cara que começou lá ele fala que é o baixinho da Kaiser, em 1998, 99 lá, e não é papel da Bergo regulamentar ou organizar esse tipo de situação, tá? O papel da Bergo, que ele está buscando fazer, é aproximar a academia das empresas, sabe? O teórico do real, o imaginário das nossas necessidades e trazer essas discussões para um fórum de discussão de ergonomia. No último congresso foram 600 pessoas, tá? Então, como que você participa? É indo esse afiliando lá, é a única coisa que nos representa. A gente não tem conselho de classe, não tem um CREFITO, um CREA, um CRM por trás do ergonomista. O que a gente tem é a Bergo, é o que tem aí. Então, colabore, critique, ajude o que você pode ajudar. Eu dei um mini curso lá para eles, estou participando agora dessa organização. A gente precisa se aproximar, precisa se estruturar. E terão mesas redondas, fóruns, palestras, minicursos. Eu vou dar um minicurso, inclusive em novembro, a convite do Ferro, sobre esse tema, sobre a nova gestão da NR17. Estou preparando já o material para esse minicurso. E é aí que a gente vai discutir, vai desenhar. Pessoal, parem de esperar coisas prontas. Não tem. Você vai ficar esperando um manual de aplicação da nova NR17? A gente tem que construir isso. Nós somos a linha de frente. É aqui, ó, esse pessoal dessa live. Tinha 60 pessoas aqui. Nós que vamos construir isso, tá? Não tem nada pronto. Não vai ter prontinho, assim, uma cartilhinha para você siga modelo, para você... Tá? A gente vai ter que construir isso, montar o paraquedas enquanto cai. Você pulou do avião e está montando o paraquedas enquanto está caindo. Não, e eu acho também que fica... Olha, a Dani colocando aqui, a Dani Balsaldi, que o pessoal da MTM da Alemanha estará no congresso da Bergo. Né? A Dani também faz parte da comissão aí. Ó. Isso, então que vai estar diferenciado. Eu acho que está na hora da gente, acho que já passou da hora, né? Porque eu sou desse perfil há muito tempo, assim, não adianta ficar reclamando, cara. Tu tem que ir lá e tu tem que somar. E se tu não vai somar, desaparece. Então suma, né? Porque assim, não dá, as pessoas criticam demais, fazem que nem tu diz e não tiram, não levantam a bunda da cadeira para pegar a sua parte, né? Ficam esperando, deixa eu esperar cair no meu colo, pronto o negócio. Não, cara, vai pra linha de frente, vai lá ver o que dá. Errou, volta para trás, vai de novo, e assim, não é assim que a gente aprendeu? Todo mundo já errou. Pega a tua primeira análise ergonômica, mostra aí para nós, Omar. Nós vamos rir juntos 3 dias. Eu brinco que a minha, graças a Deus, que a empresa fechou, entendeu? Foi embora do Rio Grande do Sul. Mas assim, não... Queima de arquivo. Isso aí. Então, assim, não sei se fui eu que fechei eles. Não, brincadeira, eles foram embora e tal. Né? Eram uns mexicanos, a empresa. Então, assim... todo mundo, a gente, cada dia, garanto, tu também é assim, eu também sou, a gente vai fazer um documento, a gente vai trabalhar. Hoje, tu já olha e diz, não, peraí, deixa eu mudar isso aqui, não tá bacana. E a gente vai inovando, e vai buscando, e vai estudando, e vai melhorando. Né? Então não dá para ficar muito esperando o governo, isso aí... A previsão é 2021, é uma previsão, né? Não é uma certeza. Karine, ficou um buraco aí na minha explicação. Diga, vai lá. O Douglas falou lá do que depende do governo, né? Então, voltando aqui, eu não abriria uma consultoria em ergonomia por ter a regulamentação, por estar atrelado ao governo, tá? Eu falei isso no curso e eu defendo isso. Não invista em um negócio que depende do governo, porque segurança é uma coisa que inventaram, não existe segurança em nenhum ramo do mundo, em nada é seguro, né? É uma invenção da humanidade, do ser humano, e segurança não existe, nada é 100% seguro, então eu não investiria. Agora, quando eu estava no congresso, o Dr. René lá, um médico galã lá, abriu o congresso e ele falou que a NR17 ia morrer, Bolsonaro ia matar a NR17, e eu olhei para o lado assim, corram para as colinas, fogo no parquinho. Eu olhei para o lado, tinha umas meninas de 20 anos assim, chorando, né? Porque abre o congresso de ergonomia, todo mundo para casa, porque vai acabar a NR17, né? Profeta do apocalipse. Então, assim... Eu não acredito em medidas radicais nesse sentido. Agora, esse viés de governo, tá?
e ainda mais depois do Covid-19, do coronavírus aí, eu acredito que ele pode sim dar uma afrouxada. Por exemplo, por causa da quarentena, você não precisa de ASO, não precisa de alguns treinamentos obrigatórios. Já deu, né, essa malha. Porque não tem jeito, emergência, tá? Então, o E-Social ficou, da parte de ergonomia, ficou para 2021. Mais uma vez, pessoal, não se apegue a justificar o teu emprego, o teu trabalho ou a tua consultoria baseado em governo, tá? Eu sou da época que a gente tirava fotinho de extintor obstruído e mandava por e-mail para justificar comprar investimento, para dar treinamento. Era justificado tudo no Zé Norma, né? Baseado em norma. É outra abordagem que você tem que ter. Gestão, processo, melhoria de processo. Você tem que ter essa visão mais de tudo que a gente está falando aqui. Mas olha só, para não ficar refém do governo. Falando de governo, só vou dar um exemplo de hoje. Hoje, dia 30/3, às 10 horas da manhã, eu recebi um telefonema, eu estava numa empresa, recebi um telefonema que os auditores fiscais estavam em fiscalização na outra. Ou seja, eles não estão com coronavírus, tá? Então, os caras seguem trabalhando e a demanda era ergonomia na outra. Eu digo, gente, eu não consigo fazer 130 quilômetros em 30 minutos, não vai rolar. Então, assim, isso acho que é importante as pessoas, porque aí agora todo mundo entrou nesse pânico, né? Não porque ninguém mais vai auditar, porque não, os caras estavam hoje de manhã numa das empresas que sou eu que faço assessoria, né? Então, assim, cara, vai fazer o teu trabalho, porque também eles foram lá e aí o retorno, qual foi o retorno que eu tive? Karine, tudo certo, só querem que tu dê uma documentada nos bancos lá, não sei o quê. Eu digo, tá, beleza. Tu viu, eles não acharam nada. Aí eles foram olhar, banco, cadeira lá, né? E disse, não, beleza, tá, fica tranquilo. Então, assim, só para fazer, em cima disso que eu estou te falando, veio uma pergunta interessante aqui, uma pergunta não, uma colocação. A análise preliminar de risco será uma oportunidade de um novo parâmetro de raciocínio para a elaboração das análises ergonômicas fundamentais para serem gerenciadas no GRO, porque o GRO é uma realidade agora, essa já é uma realidade, não tem mais escapar. E ao meu ver, a pessoa botou, e ao meu ver é muito melhor que o E-Social. Não, você passa... Entenda que, como eu falei, a análise preliminar, ela é uma etapa da análise ergonômica. O estudo ergonômico é uma etapa da análise ergonômica. Se você enxergar assim, fica mais fácil. É uma continuidade, pessoal. Gestão é continuidade. Como eu falei, você está casando com o cliente. Não se fecha contrato com menos de um ano. Todos os meus clientes é de 1 a 2 anos o contrato. Não se faz ergonomia de um mês. Então, esquece, isso não vai mais funcionar. Primeiro, antes da análise preliminar, você pode fazer um diagnóstico ergonômico, que é o termo que aparece na norma, nessa nova redação, diagnóstico. Como que eu faço um diagnóstico? Como é que você faz uma anamnese? Como é que você faz uma análise pré-projeto na engenharia? Se você é da engenharia, se você é da fisioterapia, da medicina, como é que você faz uma anamnese? Você tem que ir lá, entrevistar as pessoas, conversar, levantar as demandas, levantar os problemas. Não numa primeira reunião, que você está tendo, com o técnico de segurança do trabalho, porque você não envolve mais ninguém, aí o cara, você acha que você apavorou, você está matando a pau naquela reunião, você sai, fechou, né? Aí demora 3, 6 meses, o cara some, porque você não conversou com mais ninguém. E nessa reunião você vem com aquele discurso falando que você vai melhorar o absenteísmo da empresa, diminuir a rotatividade. Cara, que absenteísmo que você vai melhorar? 90% do absenteísmo da empresa é porque não tem ônibus, porque não tem creche. Você vai melhorar isso daí? Você nem sabe qual é o absenteísmo da empresa, não está estratificado. Então, nesse diagnóstico, você poderia vender, estratificar o absenteísmo da empresa. Por que tem absenteísmo? Por que as pessoas faltam? Eu não sei, eu tenho que fazer um diagnóstico e entender quais são os motivos de falta. Eu tenho que jogar isso num Pareto, num gráfico, tenho que tabular isso daí. Eles faltam por causa disso. 80% das faltas é provocado por falta de creche. Vamos colocar uma creche na empresa. A ergonomia vê que tem que colocar uma creche na empresa. Esse é o caminho. Esse diagnóstico vai identificar isso. Percebe como a gente vende muito isso, tá? De 3 meses. Eu entrei no SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, lá do Silvio Santos, e fica aqui em São Paulo, na Anhanguera, perto de São Paulo. Já é São Paulo, né? Perto de Jundiaí. E, poxa, eu cheguei lá gigantesco, mais de 4.000 funcionários,
programa do Silvio Santos, do Ratinho, do Danilo Gentili. O que eu faço? Estou acostumado com indústria, tá? Eu precisei fazer um diagnóstico de 3 meses sem entregar uma análise. Eu convenci os caras a me pagar 3 meses sem entregar uma análise, porque eu precisava conhecer a empresa e saber quais eram os problemas, entendeu? O setor cabelo e maquiagem, quais são as demandas? Tem o programa Casos de Família. E aí, o que isso gera lá? É biomecânico? É cognitivo? Psicossocial? Percebe? Então, assim, é um diagnóstico. O termo fala do nome diagnóstico. Você pode vender um diagnóstico, depois vender análise preliminar, depois vender análise ergonômica, depois vender o estudo ergonômico e empacotar isso dentro de uma gestão. Só, por favor, vou fazer uma análise, uma colocação de uma coisa que me veio agora na cabeça, Omar. Diagnóstico, gente, a análise preliminar não é checklist para a empresa do que tem que fazer ou deixar de fazer, pelo amor de Deus. Por que eu estou te falando isso? Porque a gente teve, porque agora com o E-Social deu uma parada, os checklists para E-Social, né? Tivemos os ergonomistas vendedores de checklist para E-Social. Então vai que aparece alguém fazendo checklist chamando de análise preliminar, né? Então vai que, sabe, que sempre tem as ideias, umas cabecinhas por aí, né? Eu dei 4 ferramentas que você pode usar aqui, tá? Matriz Gucci, gravidade, urgência, tendência, que envolve trabalho em equipe. Você não faz uma matriz Gucci sozinho. FEMEA, Ponder Risk, Pareto. São várias ferramentas que você pode utilizar do que pegar um checklist. Né? Sim. Opção não falta, pelo amor de Deus, né? Então não inventa coisa. Já tá aí, ó, tá pronto. Não fica querendo descobrir a pedra, a roda, né? Sim. Tem mais perguntas, Karine? Você quer seguir a pauta aqui? Não temos mais pergunta. Então, quer que eu siga a pauta aqui? Vamos lá. Mete o pé. O próximo item é Programa de Gerenciamento de Risco. O PGR a gente já falou um pouquinho, né? Ele entra nessa questão do PPRA, do PCMSO, e a análise ergonômica passa a estar dentro de um programa. A ET Estudo a gente já falou. Tem um destaque na nova redação para o... colocou que cortei o cabelo. É relevante, super relevante essa observação aí. Fiz a barba e cortei o cabelo para lá, hein, Karine? Será que foi nos estúdios lá do SBT? A gente descobre. Né? Bom, tem um destaque aqui para a parte de organização do trabalho. A norma cita a organização do trabalho, né? Então, como você fala em normas de produção, modo operatório, ritmo de trabalho, conteúdo de tempo, tem um destaque para você olhar para isso. Fala do diagnóstico, como eu falei, fala de recomendações específicas. O que é isso? Plano de ação, pessoal. Tem gente que vende plano de ação separado da análise ergonômica. Análise ergonômica sem ou com plano de ação, você escolhe. Batata frita ou não. Tipo McDonald's, assim, né? Pessoal, se você faz uma análise ergonômica, está no manual de aplicação, você tem que fazer a recomendação, o plano de ação. Não tem análise ergonômica sem plano de ação. O único objetivo da análise ergonômica é ter ações para melhorar, transformar o trabalho. Tá? O Guerran lá. Então, se você não tem um plano... E esse plano de ação não pode ser genérico. Pausa, rodízio, ginástica laboral. Larga de ser pangaré, preguiçoso. A empresa não precisa te pagar para falar que ela tem alguns problemas. 80% dos problemas ela sabe que ela tem. Tá? Essa análise preliminar que você vai fazer, ela já sabe de tudo que você vai colocar lá. E mais ainda. Ela não tem estruturado isso daí, ela não tem quantificado, ela não tem percepção de algumas coisas. Mas ela sabe que ela tem problema de movimentar saco de 30 quilos. Tá? Então, seja específico, seja assertivo. Quando você falar em pausa, quantos minutos a cada quantas horas? Quando você falar em rodízio, do posto A para o posto C ou do posto A para o posto D? Esse rodízio tem restrição. Objetivo, né? Seja objetivo, assertivo. Isso aí. Rodízio, eu tenho restrição de salário, vai dar desvio de função, acúmulo de função, equiparação salarial, porque você está mandando o cara da embalagem rodiziar com o cara da paletização, e o cara da paletização dirige empilhadeira e não tem exame médico da NR11. Você viu isso daí, antes de colocar rodízio lá no plano de ação e ferrar com a empresa, que vai ter que cumprir um negócio que não dá para cumprir? Então você tem que envolver... como que eu resolvo isso então? Um outro item que fala aqui, validação. Você tem que pegar a sua análise ergonômica, não imprimir
colocar um espiral e mandar um papel chechelento de barato que você comprou e mandar para o correio. Marca com a empresa, coloca as mesmas pessoas que participaram da primeira reunião e do kickoff que você fez, 5, 10 pessoas na sala, tá? Abre o projetor lá e apresenta o que você fez e valida. É isso, pessoal. Estou falando bobagem aqui. Vocês já tentaram isso e não funcionou? Tem alguma restrição no que eu estou colocando aqui? Aí o cara de projeto vai levantar a mão e vai falar assim, cara, você está falando que tem que ser em big bag de 700 quilos e a gente faz em sacaria, tem uma restrição de processo XYZ, precisa olhar para isso daí. Tá? Pô, então qual que é a alternativa que vocês me dão? Conversa, dialoga, é um relacionamento, tá? Não é ficar, dar um beijinho. Você tem que se envolver, conhecer a família, conhecer as pessoas. Disso daí você vai vender comitê de ergonomia, disso daí você vai vender continuidade do trabalho. Por que seu trabalho é engavetado? Porque você não passa, porque você só fala de você. Você fica 40 minutos da reunião falando do seu currículo, você não envolve as pessoas certas, você não é assertivo, você não entende os problemas da empresa, a sua plano de ação é genérico, você não tem ações que resolvem o problema, você não garante. Se eu implementar o que você está falando, eu vou sair do risco vermelho para o verde, você garante? Você não garante, você tem que garantir. Você tem que garantir, você tem que falar, eu garanto, sim, se você fizer isso, você vai sair do risco 5 para o risco 1. Tá? Mas para isso, você não vai fazer isso sozinho. Você precisa envolver todo mundo. Né? Beleza? Fala em revisão do texto. Tá? Medidas de engenharia, como eu falei, eu ia entrar nesse tema aí. Fala em medidas de engenharia, então puxa aí essa questão da melhoria de processo, do Lean, sabe, de entender, de conversar, essas áreas se conversarem. O ponto negativo, o André aí deve estar bem chateado, é a ausência dos fatores psicossociais cognitivos, mas foi um lobby aí, quando estava rolando lá o acordo, as empresas boicotaram esse item, porque fala em estresse, porque fala em assédio moral, o E-Social trouxe uma luz para essa questão. E aí é subjetivo, e aí as pessoas ficam pensando em assédio moral, em processo trabalhista, e aí fizeram um lobby para tirar esse item, né, que as pessoas não sabem muito bem como lidar. Eu acho que... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é isso da minha pauta aqui, né, que eu coloquei, que eu organizei, do que está mais em evidência assim, dessa revisão, né. Acho que tem algumas perguntas aí, Karine. Não veio pergunta, só veio algumas Acho que a parte mais complicada tem uma observação, ó, envolver as pessoas certas. Né? Isso, é realmente a maior dificuldade. Da Ergo Health que colocou, né? Isso. Então, o pessoal da Ergo Health aí, você tem que merecer ser apresentado para o chefe do cara que você está conversando. Eu não vou... Pensa assim, ó. Eu quero sair com uma menina, o pai dela é oficial do exército. Ela vai me apresentar para o cara, dependendo das coisas que eu falo para ela, dependendo de como eu me comporto, como eu pego o garfo, como eu pego a faca, como eu me visto. Aí ela vai me levar para um almoço de domingo para almoçar com o pai dela, que é oficial do exército lá. Ela não vai se queimar com o pai dela se eu for um pangaré, se eu for um cara que não tem uma postura. Então, se você não está sendo apresentado para o diretor, se você nunca fez uma reunião com o CEO de uma empresa multinacional, se você não faz normalmente reuniões com diretores, com gerentes de alta administração, de alta gerência, se você sempre fica ali com o técnico de segurança, no máximo com o engenheiro de segurança, você tem que rever o que você está falando, sua apresentação, como você se veste, como você pega o cartão para entregar, que tipo de cartão que você está entregando, a abordagem que você está tendo. Tudo isso que eu estou falando aqui faz parte dessa construção. Quando eu cheguei a fazer uma apresentação para o presidente do SBT, o presidente da Mercedes, para o presidente da Linde, mas para eu chegar lá, eu tive que fazer 10 reuniões. Porque o técnico confiou e me levou para o engenheiro, me levou para o gerente, me levou para o diretor, me levou para o presidente. Porque eu estava falando de coisas pertinentes que são problemas que o presidente vive.
que é estratégico para a empresa. E como que eu descobri isso? Conversando com as pessoas certas, sabe? Entendendo o que a ergonomia resolve em cada uma dessas áreas, ouvindo a pessoa mais do que eu falei, eu ouvi mais do que eu falei, e aí eu consegui chegar na dor daquela pessoa lá de cima, que é uma questão estratégica, às vezes é um problema estratégico. Agora, se você fica na superficialidade, se você não se aprofunda nos problemas, não faz estudos mais aprofundados, não ouve as áreas, não tem diagnóstico, não tem análise preliminar, se você faz uma análise ergonômica e pronto, tá bom, você não tabula nada, não entrega gráficos, tem que ter uma one page. Uma página, tá? Tem grampo, tá errado. Tem grampeia, tá errado. Uhum. Uma página com 3 gráficos apresentando quais os principais problemas, aonde a empresa tem que focar, o que ela tem que fazer. Isso é gestão. Você tem que mostrar. O que você levanta numa análise ergonômica são dados. Dados é peso, distância, altura. Isso daí não diz nada. Você tem que transformar isso em informação para a pessoa enxergar o problema e saber onde que ela tem que atacar. E aí você vai descobrir que tem um buraco na matriz de capacitação da empresa, que a empresa tem um problema de envelhecimento funcional, as pessoas ficam velhas e não tem recolocação, o RH não tem um programa para isso, e isso é do presidente, isso é preocupação do presidente. Reciclar, oxigenar a empresa, o público está envelhecendo. Percebe a diferença de olhar? Como a ergonomia pode aprofundar muito mais, com certeza, do que normalmente a gente vai, né? Isso, Não sei se estou viajando aí, Karine. Não, tá. Isso aí tá bem assim, casado com a live que a gente fez com o Bruno sábado, que ele falou sobre gestão. Isso aí é gestão, né, Omar? É gestão. E uma coisa que tu falou que me chamou muita atenção agora é a questão de uma folha para apresentar com 3 gráficos. Porque também, né, aquelas reuniões que ninguém aguenta de 2 horas, cara, assim, ó, reunião com o CEO, com o diretor, eu faço também e tal. É 20 minutos no máximo, é jogo rápido e, né, os caras não têm tempo para ficar ouvindo, ó, né, até porque eles vão dizer, tá me enrolando. Então, aquela coisa assim, é rápido, né? Tem reuniões de Lean, reuniões de engenharia, o pessoal do Japão aí, que é 15 minutos em pé. Você nem senta, você não tem tempo de sentar. É skip introduction, direto ao ponto. Eu tô rindo aqui porque o Diego colocou Omar cutucando as feridas abertas, tem gente sangrando agora. Não, com certeza, né? O André fez uma pontuação aqui interessante, que eu concordo com ele, mas se não trouxerem esse olhar, que é o do cognitivo que nós estávamos falando, né, continuarão a testar as situações. Eu acho que é muito importante a gente pontuar, porque a gente consegue ver aonde está essa situação, né? Pode não estar na 17, mas nós, como profissionais de saúde, a maioria que somos, né, a gente tem os físicos, como tu falou, a gente tem essa pertinência, isso faz parte da nossa formação, aquela lá de base, né? Sim, pessoal, eu tenho, para quem não me conhece, eu tenho esse jeito direto de falar, e aí pode parecer um pouco de chucrice, de ogrice, é um pouco mesmo, meio ogro. Eu tenho 2 metros de altura e 140 quilos, tá? Para quem não me conhece pessoalmente aí. Mas não é, eu acho que eu vejo vocês aqui, a gente estava com 60 pessoas aqui na live, sabe? Eu tenho várias pessoas que me seguem nas redes sociais, que me mandam mensagem todo dia, e eu tenho obrigação de ser direto com vocês. A gente tem pouco tempo aqui, a hora voa. Eu não posso ficar dando volta, fazendo carinho. Tem que ser direto, assertivo, tem que ter uma linguagem humana. Sabe? Porque esse é o objetivo, né? O objetivo não é a gente ficar enrolando aqui, né? Porque Sim. hoje tempo é dinheiro, né, cara? A gente não tá aí para ficar batendo papo. Exatamente. A gente se ligava e ficava de papo, né? Então eu tenho uma preocupação muito grande de entenda isso como um carinho, sabe? Eu falar na sua cara, tipo o seu amigo, ele não vai falar que você tem bafo, que você fala alto, que você come com a boca aberta. Agora, se o cara for seu amigo de verdade, ele vai te falar essas coisas, né? E tudo que eu falo, pessoal, não é teoria, não está no livro, não está na academia, é prática, é vivência, é o que eu, dando aula desde 2003, trabalhando com ergonomia há 20 anos, estando na fábrica, conversando com o pessoal da operação,
é conversando com o diretor, com o presidente de empresa. Então, assim, se eu falo é porque eu vivo isso, é com propriedade, porque funcionou para mim. E acredite, sabe, no que eu estou falando, que se você reconhecer isso, por exemplo, quando você está indo para uma empresa fazer uma reunião, você vai escutando música, um monte de bobagem, bad news e coisa que não tem nada a ver, ou você vai pensando no que você vai falar? E se o cliente perguntar A, o que eu respondo? E se ele perguntar B, o que eu vou falar? Que ramo de atividade que eu estou indo? Que problema que eu resolvo? Se preparar, estudar. O Brad Pitt, ele não ganhou o Oscar de improviso. Ele leu 300 mil vezes o roteiro lá. Eu sou bom de improviso, eu vou lá e falo. Ele ensaiou, ele leu 300 vezes. Você tem que ter um script na sua cabeça. Você tem que ter um ensaio. Fala na frente do espelho, sabe? Fala com linguagem humana. Como é que você fala com a sua avó? Então, você fica falando um monte de linguagem técnica para dizer que você é foda, que você conhece. O cara não está nem entendendo o que você está falando. E você fica aí nesse ergonomês, engenharês, fisioterapês, advoguês aí, porque você é foda, você é galã, você... Não, sabe? Seja humano, fala com uma linguagem mais direta. Eu acredito nisso daí, né? Eu também eu sou muito dessa linha aí também, acho que é por isso que a gente consegue entrar, tu entra nas empresas, eu já vi o teu perfil, meu também, a gente entra e fica anos, a gente quase se aposenta lá, né? Não sei se eu vou me aposentar, mas é mais ou menos isso. Aqui a Beatriz fez uma pergunta, e aí sim, Beatriz, ele já falou como fazer APR no setor, como é que funcionava, levantamento de informações. Nós vamos transformar as duas lives, tá? Elas vão ficar 24 horas nos nossos stories, mas elas vão estar, a Beatriz, depois a gente vai estar transformando em podcast, tanto o Omar quanto eu não, o Thiago Marquesi, na verdade, e a gente vai disponibilizar para vocês, certo? O pessoal falando, excelente teu jeito outro, não sei o quê. Sim, Sanzia BR, o Omar é fisioterapeuta, ele é fisioterapeuta, super sincero, transferência é uma qualidade, mega. Obrigada, pessoal, não sei o que é isso aí. Engenharias, a Dani lembrou do teu termo. Né? Tens mais alguma colocação, Omar? Como é que tá para ti? Não, eu acho que o que eu tinha colocado como pauta, que a gente passou por todos os itens. Tá. A gente está passando por uma mudança de era sem precedentes. Indústria 4.0, inteligência artificial, gestão, colaboração. Então, se eu pudesse dar uma dica aqui, seja generoso, sabe? A gente vive na era da generosidade. Amazon, Google, são empresas que eu admiro. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu uso, que é: se eu enxerguei mais longe é por estar nos ombros dos gigantes. Então, a gente precisa... A ergonomia, ela é um nicho, ela é muito pequena, em termos de representação, dentro de um universo de outras profissões que tem no Brasil. Então, a gente precisa fazer mais isso. Eu não conhecia muito a Karine. Karine, conheci você, e assim, parabéns por esse trabalho que você está fando. Obrigada. Esse papel que você está cumprindo. Muita gente perguntou aí de manual, perguntou de como fazer, perguntou qual que é o caminho, como e quando a gente vai fazer. Começa aqui, nessa live, com a atitude que você teve de me convidar e de estar abrindo o seu espaço, de estar abrindo para perguntas, para participação. A gente precisa fazer mais isso. Foi uma questão, assim, foi uma coisa que eu tive, a questão da quarentena, porque eu fiquei a semana passada, com a minha filha em casa e tal, eu disse, cara, a gente precisa fazer algum negócio, produzir, eu não aguento mais entrar em rede social e só ver gente malhando, só ver gente malhando. Sim. E o Covid, cara, que coisa mais chata é isso, eu quero alguma coisa da minha área. Aí eu conversei com a Ana Thaís, o pessoal ali disse, gente, vamos, começamos uma brincadeira e o negócio criou uma dimensão, assim, que essa semana a gente já tá até sexta com pauta já. Sabe? Então, pessoal, coloca aí a hashtag dessa live aqui, ergonomia contra o vírus. Ergonomia contra o vírus. E eu acho super legal. O Diego fez uma pergunta aqui, ó.
Omar, como você lida com empresas que querem te pagar, mas não querem resolver os problemas? Ou seja, querem os serviços, mas não estão dispostos a fazer o que é preciso para resolver. Tem um texto que eu li, se eu não me engano, da Leda, tá? Que ela é da ergonomia francesa, da ergonomia da atividade. Ela esteve no congresso de 2016, Congresso Internacional da Abergo, lá em Minas. Foi onde eu conheci o Ricardo Massola, em 2016, lá no Congresso de Minas. E ela... A Leda, me lembro. Então, ela leu um texto assim, sensacional, vou ver se eu consigo achar para mandar para vocês, que ela fala que o nosso papel, Diegão, não é esse, tá? Você não tem que implementar nada na empresa. Mesmo como ergonomista CLT, que você está lá batendo cartão todo dia, não é o seu papel, você não tem verba, a não ser que você seja um gerente de ergonomia, que você tenha budget, capex, que você tenha grana, mas não é esse o nosso papel. Nosso papel é diagnosticar, bem diagnosticado, identificar, mensurar, medir. Ergonomia não é binário, não é sim ou não, tá? Tem um caminho aí a ser seguido, mostrar isso de forma muito assertiva para a empresa, através de gráfico, através de croquis, validando, envolvendo as pessoas, e se vai fazer ou não, não é nosso papel. Problema nosso. Agora, é seu papel mostrar múltiplos ganhos, e não ficar justificando a melhoria porque o cara não vai ter dor nas costas. Aí entra o papel da Dani, eu vou melhorar o processo, eu vou balancear a sua linha, eu vou melhorar o tact da linha, o tact time da linha, eu vou reduzir absenteísmo X, Y e Z, porque eu estratifiquei, tá? Aí você vai justificar o investimento. Eu poderia dar vários exemplos aqui de estudos que eu fiz de melhoria de processo, onde a empresa não pensou para investir, tá? Eu tenho 2 misturadores, uma rosca sem fim, eu coloco açúcar, eu tinha um misturador, eu colocava açúcar e tinha um processo de fabricação. E isso tinha o setup, eu tinha que limpar esse misturador, senão contaminava, dava contaminação cruzada, problema de qualidade, problema de engenharia, problema de ergonomia, porque movimentava a sacaria de 60 quilos nas costas. Eu recomendei, foi minha primeira análise, tá, Karine? Eu recomendei 2 misturadores, eu estava no primeiro ano da engenharia de produção, eu recomendei 2 misturadores para diminuir o setup, e, ao invés de carregar o saco na mão, uma ponte rolante, uma talha, com big bag de 700 quilos, porque eu melhoraria o processo, a compra era mais barato comprar em grande quantidade. Pergunta, você acha que a empresa titubeou em investir em mais um misturador e uma talha para resolver o problema ergonômico e melhorar o processo, diminuir setup e diminuir risco de contaminação cruzada da qualidade? Obviamente não. Essa foi a minha primeira análise. Eu já tinha essa visão de que eu não ia justificar. Eu era CLT, tá? Eu era técnico de segurança, já era fisioterapeuta do trabalho e estava começando engenharia. E eu justifiquei a compra de um misturador e resolver esse problema ergonômico dessa forma. Então, é assim que muitas vezes a empresa não faz porque ela não entende o que você colocou. Certeza. Ou porque você não sabe vender a melhoria. Então, é nossa responsabilidade também saber vender a melhoria e a implementação. Uma coisa que eu carrego comigo, Omar, é o seguinte, que se a empresa te contratou para fazer o serviço é porque ela não sabe. Se ela soubesse, ela fazia, né? Então, assim, ela te contratou por você ser um expert e um especialista. É tua função diagnosticar para eles e mostrar por A mais B, percentual, cifrões, a gente tem que falar em dinheiro, tem que falar, né, para você argumentar. Você tem que argumentar e você tem que ter certeza do que você está falando. Chegar lá e eu acho, não, é assim por isso. Tem que fazer um estudo, como você falou o tempo todo, é conversar com todo mundo, não é simplesmente o teu achômetro ir lá e... Né? Karine, a Paloma colocou um item importante aqui, que é o ROI da ergonomia, tá? O retorno sobre investimento. Verdade. Cost avoidance, payback, saving. Você tem que entender esses assuntos. Chegando mais no final aqui, eu vou fazer um jabá. O curso Workshop de Gestão de Ergonomia e Gestão de Riscos Ergonômicos, Karine, você até falou aí, né, de participar. Vai lá, faz o teu também, já vamos encerrando, vai lá. Ele está com uma turma fechada, mas ele está aberto, ainda tem algumas vagas, e ele foi transferido devido a essa paralisação para o dia 19 e 20 de junho
Acontece na cidade de Jundiaí, eu sou de Jundiaí, fica a 45 minutos de São Paulo, 30 minutos de Campinas, aeroporto de Viracopos, aeroporto de Congonhas. Fica dentro de um hotel, são 2 dias inteiros. É uma paulada, você já vai preparado, porque se você achou que nessa live aqui você se identificou, você acha que tem a ver com o que eu estou falando, lá eu vou te dar um soco no estômago, uns tapas na cara, assim, você vai sair transformado, não tem como sair diferente. É muito legal a troca, a vibe, o pessoal é de altíssimo nível, inclusive essa turma tem um pessoal muito foda, tá? Qualquer um ali que está sentado poderia estar lá na frente falando. E o curso acontece dentro de um jogo de tabuleiros. Eu montei um jogo de tabuleiro, não sei nem se eu tenho aqui para mostrar para vocês. E aí eu vou passando por todas as etapas que eu falei aqui e mais. Desde como vender, quanto cobrar, como fazer uma proposta, até chegar na fase de ROI, onde eu ensino Cost Avoidance, Payback, Saving, onde eu ensino você calcular todo o assunto que eu falo. Tem uma atividade prática, você tem que trabalhar, você tem que fazer cálculo. Não importa se você é físico, se você não é matemático, se você vai aprender a fazer. Eu ensino a fazer um cálculo de cost avoidance assim, animal, a Dani já usou em projeto dela. Então fica o convite aí. Aqui no Instagram eu tenho um programa de mentoria, o Mentory Close Friends, que eu adoro, que você paga lá um valor por ano e todo dia você vai demorar um tempo aí, porque eu estou na 15ª pastinha, cada pastinha tem 100 telas de stories, é recorrente isso, já faz um ano, eu vou continuar, quem já pagou vai continuar tendo conteúdo, onde eu passo, esse daí é para quem já é mais especialista, para quem já está na área, tem consultoria, não é para qualquer um, tá? O investimento é um pouco maior e eu falo coisas estratégicas do meu dia a dia, como se você estivesse sentado do lado do meu motorista, assim, no meu carro, indo para a reunião que eu fui, eu saio da reunião, eu dou um insight para você, que de repente você vai fechar um negócio, tá? Esses são atualmente assim os negócios que eu tenho momento jabá aí. Esse 19 e 20 de junho tu já me coloca aí na tua listinha, que nesse eu vou então. Já que Legal. em abril eu não ia conseguir ir, porque eu ia viajar de férias, é tudo passado, né? Então assim, amanhã era pra mim estar voando já, só vou voar da sala pro quarto só. Então assim, Omar, querido, muito obrigada por tu ter participado. Assim, ó, foi show de bola, a gente foi 2 horas de live, né? E quero deixar o convite a todo mundo. Cássia, também quero conhecer vocês aí, gente. É um prazer estar com vocês, né? Vamos pro curso do Omar, então vamos se conhecer lá. Aí, gente, amanhã, então, convido vocês, Omar também. Amanhã às 20 horas nós vamos ter a live, vai ser com o Dr. Ricardo Wallace, falando sobre taxa metabólica no trabalho. Então, assim, uma baita live amanhã, a gente conseguiu essa com ele aí, que ele não gosta muito, assim, né, mas da tecnologia nesse sentido. Mas ele vai nos dar essa palhinha amanhã, então convido a todos amanhã às 20 horas para a gente se encontrar com o Dr. Ricardo Wallace aqui conosco. Omar, cara, muito obrigado mesmo. A gente volta a conversar e vamos conhecer pessoalmente, então, em junho, lá no teu curso. Bom, Karine, obrigado pelo convite, pela sua humildade, pela sua generosidade de abrir seu espaço, da gente conversar. Eu gostei muito da forma como você conduz a live, sabe? E é bem dinâmica, tal. Você vê que passou 2 horas aí voando, né? Lembrando que vai estar no seu podcast, no meu podcast, no YouTube. Vou tentar subir lá no YouTube a live completa. Queria agradecer a presença de todos nesse Jornal Nacional aqui da Ergonomia. Os apresentadores aí, a Karine e eu, estão trazendo perspectivas bacanas. Numa das lives, eu falei sobre no último vídeo que eu publiquei de home office, eu falei sobre um aplicativo do Zoom para reunião. Uhum. Eu li hoje que o Zoom, nos Estados Unidos, com essa história do home office, do corona aí, ele passou na Bolsa de Valores, o valuation dele lá, as ações, passaram todas as empresas de companhias aéreas. Então, tem muita coisa assim, positiva dentro desse caos que a gente está vivendo, né? Eu acredito que a gente tem que sair melhor do que a gente entrou nessa crise,
nessa pandemia, nesse problema de saúde pública e de economia. Tem gente parada que precisa vender, que precisa trabalhar, que ganha por dia. Então a gente tem que olhar para isso, olhar para o lado, a gente tem que refletir sobre o que está acontecendo, se aproximar mais das pessoas, porque a gente está vendo que eu estou longe da minha mãe tem mais de 60 anos, A minha também. e eu estou morrendo de saudade, eu não posso vê-la, não posso abraçá-la, não posso beijá-la. E quantas vezes eu fui almoçar de domingo lá e que eu deixei de dar 3 abraços nela. Eu acho que a gente tem que pensar sobre isso, sabe? Essas coisas acontecem, eu acredito que não é à Nada toa. foi por acaso, né? Justamente, aconteceu algum motivo, acho que a humanidade estava precisando ser mais humana, né? Eu acho que estava faltando um pouquinho de empatia, né? Exatamente. Isso eu tenho visto muito, eu trabalho bastante com hospitais, Omar. Eu atendo 4 hospitais grandes aqui, né? Então isso a gente está vendo bastante, a questão da falta de empatia com os profissionais de saúde nesse momento, porque eles estão em sofrimento. Porque eles deixam os seus para ir cuidar dos outros num momento bem crítico para todo mundo, né? Tem muitos colegas fisioterapeutas que estão na linha de frente aí, estão estourando pino de granada e dando tiro em trincheira aí. E é isso aí. eu acho que a gente tem que rever tudo, sabe? Tudo que a gente falou aqui, essa nova redação tem a ver com isso, com mudança. Quem não mudar, Lavoisier lá, o Darwin, quem não se adaptar tá morto, vai virar dinossauro. Então é isso, pessoal. Queria agradecer imensamente aí. Eu não sei se eu falei o bom dia, boa tarde, boa noite, mas depende do horário que você estiver assistindo aí. Espero que vocês tenham gostado da live. E vai lá na página da Karine, deixa os comentários, curte. Com certeza. É uma forma, moeda de troca. Se você gostou do que a gente falou aqui, se ajudou você de alguma forma, se inscreve, curte, compartilha, seja generoso e vamos crescer Divulga junto com a gente, né? Que Exatamente. Pra gente tá crescendo junto, todos juntos, porque motivo não é individual, né? Não é fazendo nada individual, senão... Gente, obrigadão, Omar, novamente. Mirela Cobra tá aqui com a gente, profissional, assim, espetacular, fora todos os outros colegas, pessoal que eu conheço, outros que eu não conheço, né, via. O Ricardo Massola tá aqui. Quinta-feira, pessoal, é com o Massola. Não perca a live do Massola, eu vou estar aqui, hein? Então, assim, só para já fazer, né, para vocês, hoje fomos o Omar, amanhã, terça-feira, o Dr. Ricardo Wallace, quarta-feira, parte 2 da live com a Dani Balsaldi, quinta-feira, Ricardo Massola, e sexta-feira, Tiago Marchese. Então, assim, vai ser muito bacana, todos os assuntos que a gente vai trazer essa semana, vai ser bem, bem legal. Eu já tô quase trocando ergonomia para virar blogueira, né? Não vai dar. A gente que é blogueirinho, né, Karine? Não vai dar, porque se tu é o ogro, eu sou um pouco Fiona, sabe? Não vai dar certo, não vai dar. Então, assim, Omar, obrigada, cara, foi um prazer estar contigo aí. A gente se conhece pessoalmente em junho, com certeza. Pessoal, muito obrigada a todos vocês que estavam aqui conosco. Aí, Homem de Ferro, Iron Man, ergonomia aqui, dá pra ver aí, ergonomia na veia, né? Tá aqui, ergonomia na veia. Beleza, pessoal? Beleza, Boa noite para todo mundo aí. Valeu, até a próxima. Também. Bom descanso, galera. Bom descanso a todos. Até mais. Beijão. Até amanhã. Beijão. Valeu. Tchau. Tchau.